Hebreus capítulo de número 11, por favor, versículo de número 24, assim que você encontrar. Hebreus 11, o versículo de número 24. Hebreus 11, o versículo de número 24, assim que você encontrar. Se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 24, à medida que você encontrar, se puder, coloca sobre os seus pés. Os diáconos vão entregando para você no decorrer do culto. Não deixe de pegar esse envelope, levar para casa, preparar a sua oferta, preparar aquilo que você vai trazer para o Senhor. Nosso culto da virada, nosso domingo da virada, nós teremos culto 9 da manhã, às 18 horas e depois às 22 horas. Você precisa fazer inscrição para um dos dois cultos da noite. Eu tenho certeza que será uma noite profética. Quem crê para dizer um glória a Deus comigo? Quando for dia 24, irmãos, domingo que vem é dia 17, à noite nós temos culto. No outro domingo é dia 24 de dezembro. E aí nós não teremos o culto das 18 horas, para que você possa ter um tempo com a sua família aí para o Natal. Então, se você quiser, você pode vir no culto das 9 da manhã, às 18 horas a igreja vai estar fechada. E quando for no outro dia, dia 25, nós teremos uma cantata aqui na igreja, tremenda. E eu quero muito que você esteja aqui. Convida a sua família. Nós vamos ministrar uma palavra. E no nome de Jesus, quando a gente fizer o apelo, a tua família vai entregar a vida para Jesus. Quem crê para dizer um glória a Deus bem forte? E na outra quinta-feira, que antecede o Natal, nós teremos aqui também um musical de Natal com as crianças do Castelo. Então tem muita coisa legal para a gente viver esse fim de ano. Hebreus 11, 24, hoje eu vou falar sobre o tema fé para decidir. Qual é o tema dessa noite? Hebreus 11, 24, até o versículo 26, diz assim: pela fé, Moisés, já sendo o quê? Grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, gente? Uma recompensa, ou a recompensa. Vamos orar. Pai, te damos graça essa noite por tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Ok. Hoje de manhã eu falei sobre o versículo de número 23. E hoje de manhã, irmãos, eu preguei sobre o nascimento de Moisés. E eu falei hoje de manhã que quando Moisés nasceu, os pais de Moisés o escondeu pela fé. Então hoje de manhã, no versículo 23, eu preguei dizendo que os pais de Moisés envolveram a criança com a fé, guardaram a criança com a fé, até que Moisés fosse livre da morte. E hoje de manhã nós oramos, tivemos um tempo de oração, e nós pedimos a Deus para que pudesse restaurar a beleza de tudo aquilo que Deus colocou um dia nas nossas mãos. A Bíblia diz que os pais olharam para Moisés e viram que ele era tão bonito, e resolveram guardar, proteger. E hoje de manhã eu disse que à medida que as coisas vão perdendo a beleza, a gente deixa de proteger aquilo que perdeu a beleza. E oramos para Deus renovar a beleza do casamento, oramos para Deus renovar a beleza do ministério, oramos para Deus renovar a beleza do sonho, do chamado. E eu quero indicar você que não esteve aqui hoje de manhã, entra no canal da igreja e amanhã assista a mensagem que foi pregada hoje de manhã, porque eu tenho certeza que Deus também falará ao seu coração. Quem concorda comigo diz um glória a Deus bem forte. Agora, o que eu quero dizer para você é que de manhã, ou melhor, um versículo antes do que nós lemos hoje, versículo 23, fala do nascimento de Moisés, fala de Moisés ainda bebê. Agora, o texto que nós acabamos de ler essa noite, o versículo de número 24, ele já vai dizer que Moisés agora é homem, Moisés já é crescido. Então, o texto de hoje, de manhã, eu preguei sobre uma decisão dos pais de Moisés, Arão e Joquebede,
tomaram uma decisão de cercar Moisés com a fé. Agora, o versículo de número 24 não está dizendo sobre uma decisão de um terceiro. O versículo de número 24 que nós acabamos de ler fala de uma escolha pessoal de Moisés. O versículo 23, os pais de Moisés estavam escolhendo por ele. O versículo de número 24, Moisés está escolhendo. Eu preciso dizer para alguém aqui esta noite: chega de ser bebê, chega de seu pai e sua mãe ter que escolher para você. Você já está chegando numa idade de maturidade, você precisa tomar algumas decisões. Moisés, quando cresce, ele vai tomar a sua própria decisão. Chega no momento de maturidade da fé, que nós temos que tomar as nossas, me ajuda gente, temos que tomar as nossas decisões. Moisés é bebê, no versículo de número 24, então o pai e a mãe cercam ele na fé, mas quando ele cresce, ele tem que tomar a decisão. Estou pregando aqui porque as crianças estão lá no castelo, e as crianças estão cercadas pelas orações dos pais. Vou dizer de novo que você pegar comigo. As crianças estão lá no castelo. Aqui só tem adultos. As crianças pelo menos deveriam estar lá. As crianças estão lá no castelo. Estão cercadas pelas orações dos pais. Estão cercadas pela fé dos pais. Cutuca alguém que está do seu lado e fala para ele: mas você já é bem crescido. As crianças no castelo estão cercadas pela fé dos... Cutuca de novo, fala para ele: você não está no castelo. Diga para ele: você está bem crescidinho. Diga: então daqui para frente, a decisão... Posso pregar assim ou não? Então, o versículo de número 24, Moisés cresceu. Moisés o quê? Fala seu nome bem alto para mim. Fala teu nome bem alto. Agora diga: já cresceu. O texto de hoje a gente tem uma decisão pessoal de Moisés. Uma escolha que Moisés precisou fazer. Ele precisou escolher, olha isso irmãos, ele precisou escolher entre aquilo que os seus olhos viam e aquilo que a fé lhe mostrava. A gente só consegue tomar esse tipo de decisão quando a gente chega numa maturidade da fé. Quando você é bebê na fé, você fica assim: o que você acha? Faço ou não faço? Quando você chega à maturidade da fé, Moisés, ele tem que escolher entre aquilo que os olhos mostram para ele, aquilo que ele consegue ver com os olhos, e aquilo que ele consegue ver através da fé. Sempre é mais fácil acreditar naquilo que os nossos olhos nos mostram. Sempre é mais fácil acreditar naquilo que a gente está vendo com os olhos. Porém, eu acredito que as maiores experiências vividas são aquelas quando nós tomamos a decisão de descer do barco e caminhar sobre as águas pela fé. Então, às vezes a gente quer ficar igual Pedro, vou ficar no barco porque o barco é seguro. Vou ficar no barco porque o barco é que eu posso ver que é firme. Lá fora só tem água, lá fora só tem as ondas. Mas eu queria dizer uma coisa para você: estar no barco é bom, mas as experiências maiores acontecem fora dele. Estar no barco no momento de segurança é bom, estar numa zona de conforto é bom, mas as maiores experiências, as maiores conquistas acontecem quando você põe o pé para fora do barco e decide andar sobre as águas.
Ou seja, quando você coloca o pé fora do barco e decide depender de Deus. Eu disse alguns dias atrás, tirar o pé do barco é você que tira. Garantir que a água vai ficar sólida para segurar o teu pé é com Deus. Mas enquanto você não tira o pé do barco, Ele não garante a água para você. Deus está chamando alguém essa noite dizendo: desce do barco. Moisés é homem, e ele tem que tomar uma decisão. Ele mora no palácio, e no palácio ele pode usufruir de todos os benefícios que estavam disponíveis para ele. A Bíblia diz que Moisés, quando foi encontrado pela filha de Faraó, ele vai ser conduzido para o palácio, e lá ele vai ficar. Agora olha que interessante, ele cresce, ele mora no palácio junto de Faraó. Alguns estudiosos, e a gente não tem como julgar essa possibilidade, mas alguns estudiosos, alguns teólogos, entendem que Moisés poderia inclusive se tornar um faraó, se ele tivesse feito tudo conforme a corte egípcia exigisse. Era uma possibilidade. Agora, esse entendimento desses teólogos me faz entender uma coisa: ainda que ele não se tornasse um faraó, mas esse pensamento fala das inúmeras possibilidades que Moisés tinha, se permanecesse dentro do palácio. Ele tinha possibilidades de estar ali, possibilidades de alcançar coisas interessantes. Porém, olha que interessante, ele é homem, ele cresceu, e agora ele tem que tomar um dia. Os pais dele tomaram uma decisão que garantiu a vida dele, mas agora crescido é ele que tem que tomar a sua decisão. Abrir mão do palácio de Faraó e se tornar mais um escravo. Abrir mão do palácio de Faraó significa se tornar mais um escravo no meio dos hebreus. Então, abrir mão do palácio é uma perda muito grande para Moisés. Ele vai perder muito se ele abre mão do palácio. Se Moisés se identificasse como hebreu, e ele dissesse dentro do palácio: eu sou hebreu. Se ele dissesse no meio de todo mundo: eu sou hebreu. Se ele dissesse isso no palácio: eu sou hebreu, eu não sou desse lugar, ele poderia ter lutas, ele poderia ter perseguições, ele poderia ter dificuldades. Então olha que coisa interessante. Se Moisés diz: eu sou hebreu, e ele toma uma decisão de sair do palácio, sair do palácio de Faraó. Abrir mão do palácio significa abrir mão de status. Significa abrir mão de quê? Status. Mora no palácio, mora no top do Egito. Sair do palácio significa abrir mão de regalias, significa abrir mão de conforto, significa abrir mão de prazeres desse mundo. Porém, olha que tremendo o versículo de número 23. O versículo de número 23, que eu preguei hoje de manhã, Moisés era neném. O versículo de número 23 fala de quando ele é neném. E quando ele é neném, não é ele que toma a decisão, é os pais. Quando ele é neném, ele é alvo da fé dos pais. Mas quando chega no versículo 24, o detalhe é tão interessante, porque o detalhe do versículo 24 diz que ele já era homem crescido, diz que ele já é homem grande. Essa expressão que diz que ele já é crescido, que ele já é homem grande, no original, essa expressão quer dizer que Moisés já tinha alcançado a maturidade para tomar uma decisão tão importante da vida. Quando o texto está dizendo que ele já é grande, o texto está dizendo o seguinte: olha, ele já está maduro para tomar uma decisão, talvez a decisão mais importante da vida de Moisés. E qual era a decisão que Moisés tinha que tomar? Ou qual era a decisão que Moisés tomou? A Bíblia diz, no versículo 24, que ele já era grande, e ele decidiu pela fé recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Olha a decisão de Moisés. Quando ele é maduro, ele está dizendo o seguinte: eu não sou filho da filha de Faraó, eu não sou egípcio, eu estou no palácio, mas eu não sou desse palácio, eu estou nessa terra, mas eu não sou dessa terra, eu tenho uma origem. Quem está começando a entender para dizer um glória a Deus comigo?
O que eu vejo aqui é muito claro, igreja. A fé, porque a Bíblia diz que Moisés tomou essa decisão pela fé. Pela fé, Moisés maduro decidiu: não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele está dizendo isso, ele está recusando todos os prazeres do Egito. Isso é muito claro para mim, que a fé exige grandes sacrifícios na nossa vida. Olha para quem está perto de você, para ele não cochilar, e diga assim: irmão, a fé exige sacrifícios. Fala para ele: a fé exige de você decisões radicais. Moisés está tomando uma decisão radical. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu cresci nesse palácio, mas eu recuso, eu não sou filho da filha de Faraó. Ele está fazendo um sacrifício, e ele está tomando uma decisão, o quê? Radical. A fé também me faz ter uma nova perspectiva de vida, porque quando eu decido caminhar pela fé, já não é mais as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo que importam tanto, mas a fé me leva a ter uma nova perspectiva através ou com as coisas espirituais. Quando a gente decide caminhar pela fé, a gente pode até conquistar algumas coisas nessa terra, mas quando nós decidimos a caminhar pela fé, o que mais importa para nós é tudo aquilo que Deus tem nos prometido, ou seja, é o céu. O que mais importa para nós é as perspectivas espirituais. Você está comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus? A escolha que Moisés fez é a escolha que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Qual é a escolha que Moisés fez? Ele está recusando o título de ser filho de Faraó. Essa decisão a gente tem que tomar todo dia, igreja. Você e eu temos que tomar essa decisão todo dia, recusarmos o título de que vivemos uma vida de pecado. Esse título não é para você, esse título não é para mim. Tem alguém comigo aqui essa noite? A gente tem que recusar esse título. Eu tenho que recusar o título de que esse mundo me atrai. Você tem que recusar o título seguinte, de que as coisas desse mundo têm atraído você. Nós temos que recusar o título de que nos iguala com a conduta de vida desse mundo. Você tem que recusar esse título. Eu não sou como o mundo, eu não me comporto como o mundo, eu não falo como o mundo, eu não me visto como as pessoas deste mundo, eu não vou nos mesmos lugares que eles frequentam, porque apesar de estar nessa terra, eu sou cidadão do céu. Uma decisão. E quem tem que tomar essa decisão? Quem? Diga eu. Quem tem que tomar essa decisão? Você. Faraó está no palácio e ele toma uma decisão: eu rejeito ser considerado filho da filha de Faraó. Se a gente olha o versículo de número 25, o versículo de número 25 diz assim, olha comigo na sua Bíblia por favor, o versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com quem? Com o povo de Deus. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha isso, igreja. Moisés está no palácio, ele podia ficar lá de boa pro resto da vida, sim ou não? Sim ou não? Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu andar com o povo de Deus. Quando o texto diz ele escolheu ser maltratado com o povo, esse texto também traz para mim o seguinte: a escolha de Moisés. Eu poderia andar, continuar no palácio como egípcio, mas eu tomo uma decisão: eu vou andar com quem é de Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Para ele era melhor estar com o povo de Deus. Para Moisés é melhor abrir mão de uma baita festa e estar num culto. Isso deveria ser para nós, né? Deixa eu melhorar isso. Para Moisés é melhor estar no meio do povo sendo maltratado do que estar no palácio, porque o texto diz que ele escolhe estar com o povo. Para ele é melhor estar com o povo de Deus, ainda que fosse maltratado,
ainda que perseguido, do que curtir alguns momentos de gozo no pecado junto dos egípcios. Isso fala muito comigo, igreja. Isso precisa falar muito com você. Isso precisa falar com cada um de nós. A escolha de Moisés é a seguinte: eu posso até estar no palácio, eu posso até estar no meio dos egípcios, eu posso até estar aqui no palácio de Faraó, mas eu prefiro estar com o povo de Deus. O tempo todo a gente também tem que fazer essa escolha. É uma escolha que nós também precisamos fazer, na família, no trabalho, na faculdade, sim ou não? No bairro, na cidade. Quando você chega lá no trabalho, de que lado você está? Quando você chega na escola, de que lado você está? Quando você chega na faculdade, precisa se posicionar, de que lado você está? Você é um 007? E aí de repente alguém, por coincidência, olha alguma coisa: oh, você é crente. Aí você fala: claro. Aí a pessoa fala a pior frase que um crente pode escutar: oh, nem parece. Tem crente que acha isso bom. Nem parece. Ué, como assim? Moisés, ele se posicionou. Quando a gente está lá fora, de que lado você está? Quando começa uma discussão lá, ou alguém criticar, falar alguma coisa, falar mal da igreja, falar mal de crente, falar mal do evangelho, de que lado você está? Eu conheço alguém que diz sempre que ama a Deus, mas quando passa alguma reportagem na televisão, às vezes de política, alguma coisa, eu escuto essa pessoa comentar assim: ah lá, aos crentes, como é que faz? Mas como assim? Pergunta ao seu irmão, fala assim: meu irmão, de que lado você está? Você está de que lado? Moisés está no palácio, mas ele toma uma decisão: eu não sou filho da filha de Faraó. Quem está comigo aqui essa noite? Então a gente tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar de que lado nós estamos. Quem somos nós, ou quem nós somos? Tem que se posicionar, meus irmãos. Moisés, ele preferiu abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó, para dizer: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu sou o quê? Hebreu. Você tem coragem de dizer que você é crente? Você tem coragem de dizer que é crente? Ou você diz assim: eu sou gospel? Eu vou lá na igreja dia de domingo. Eu até vou no culto. Estou frequentando uma igreja lá no Belo Vale. De vez em quando eu até vou. Uai. Vou lá de vez em quando fazer uma visita. Nada sério. Estou pensando, irmãos, você tem coragem de dizer que você é crente? No meio de todo mundo assim, fazendo uma ficha, perguntando isso aqui: religião, evangélico, crente, sim ou não? Você diz assim: sou gospel, sou simpatizante do evangelho. Você é? Os pastores que estão aqui na igreja comigo hoje, vocês têm coragem de dizer que é pastor? Sim ou não? Fala assim: você é pastor? Sim ou não? Tem coragem de dizer: sou pastor? Os diáconos, tem coragem de dizer que é um diácono? Sim ou não? Você tem coragem de dizer que é membro dessa igreja? Sim ou não? Nós temos que nos posicionar. A gente tem que se posicionar. O versículo 26, olha comigo que eu estou pregando essa noite. O tema da mensagem hoje qual é? Fé para decidir.
Moisés está no palácio, mas ele tem fé para tomar uma decisão. Agora eu decido, eu não sou filho dela. Ele rejeita o palácio e ele toma uma decisão: vou andar com o povo de Deus. Você tem que andar com quem, gente? Com os crentes. Sim ou não? Claro, tem que andar com os irmãos. Tem que chamar alguém da igreja de vez em quando para ir na sua casa. Sim ou não? Sim. Tem que olhar, às vezes a gente passa uma situação na igreja, às vezes a gente se vê em algum lugar aí e a gente não se reconhece. Mas se reconhecer, tem que falar o quê? Pode Senhor, irmão! Só que a gente em público faz como? Se é só homem, temos que dizer como? Como? A paz do Senhor. Fala para quem está do seu lado, fala para ele: paz do Senhor, meu irmão. Ainda mais quando você vê alguém da igreja que está tentando se camuflar no meio de alguém. Se você conhecer alguém lá na escola, chega para ele amanhã e fala: paz do Senhor, irmão. O culto ontem foi uma bênção, né? Sim ou não? Porque nós temos que nos... Eu não estou te falando que você tem que entrar em discussão, essas coisas, mas você tem que ser muito claro. Sou crente, sou filho de Deus, deixa eu ver, amém? Sou pastor, sou diácono, sou do louvor lá da igreja, sou membro da igreja. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Agora o versículo 26 para eu fechar. Diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, gente? A recompensa. Esse versículo é tremendo, porque o versículo 26 explica a decisão de Moisés. Esse texto explica qual o critério que Moisés usou para fazer a escolha dele, porque ele tem que escolher continuar como filho da filha de Faraó e morar no palácio, ou ele escolhe: não, eu sou hebreu, sou filho de Arão e Joquebede, e os hebreus escravos, mas é o povo de Deus. Ele tem que tomar uma decisão, e para tomar essa decisão, o que vai balizar a decisão de Moisés? O autor aos Hebreus, ele escreve dizendo que Moisés, de alguma forma, já tinha uma visão messiânica do sacrifício de Jesus, porque o texto diz que ele escolheu o vitupério, tendo em vista o vitupério de Cristo, e assim ele toma a decisão. Então por isso que Moisés, segundo o autor dos Hebreus está escrevendo, por isso que Moisés decide sacrificar tudo aquilo que ele conquistou no palácio de Faraó, por algo maior e melhor. Por algo que? Ele decide sacrificar tudo que conquistou no palácio por algo maior e melhor. E por que eu estou dizendo isso? O que ele está usando para balizar? Porque ele está escolhendo andar com o povo de Deus, ele está escolhendo andar com os hebreus, e os hebreus são escravos. Mas Moisés está sacrificando uma posição política. Quem sabe esta não é uma noite da gente sacrificar alguma coisa. Moisés está sacrificando uma posição política. Moisés está sacrificando o quê? Uma posição política. Ele está sacrificando uma posição social. Ele está sacrificando status, roupas, heranças, riquezas. Ele está sacrificando um sobrenome. Ele está sacrificando um futuro baseado no texto. Ele está sacrificando também uma vida de gozo do pecado. Moisés tinha muita coisa para sacrificar, mas ele fez isso por uma causa. Por uma causa que Moisés sacrificou tudo. Os olhos dele, carnais, naturais, mostravam para ele toda uma riqueza do palácio,
Mas ele decide abrir mão de tudo isso, e o versículo 26 explica a causa de Moisés ter abrido mão de tudo. É porque o versículo 26 termina dizendo: ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista o quê? A recompensa. Então eu sacrifico algo que todos estão vendo por algo que ninguém pode enxergar ainda. É isso que Moisés está fazendo. Moisés está sacrificando algo que todo mundo vê por algo que ainda ninguém pode ver. Ele está sacrificando algo que todo mundo enxerga por algo que ninguém pode enxergar ainda, mas ele está vendo, ele está visualizando uma recompensa que Deus tinha para ele. Quem está comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus? Sabe o que eu me lembrei hoje? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, na verdade escrevi essa mensagem ontem. Quando eu escrevi essa mensagem, eu me lembrei quando eu fui chamado para ser vice-prefeito, alguns anos atrás aqui em Santa Luzia. Foi um revertério da nossa vida aqui na Batista Vida. E naquele tempo eu fui convidado para ser vice-prefeito, recebi muitos incentivos. Quem me chamou para ser vice-prefeito tinha condições de ganhar, tanto que ganhou as eleições, foi prefeita na cidade. E por algum momento eu até quis ir, achava que ia ser importante poder fazer algo na cidade. Mas um dia, orando para pregar num culto na Batista Vida, a gente estava lá no centro de convenções, e eu orando, naquele dia Deus me deu uma palavra, e a palavra que Deus me deu foi um texto onde o apóstolo Paulo dizia: o que para mim era ganho, reportei ou troquei por perda, por causa do Evangelho. Aquela noite eu preguei, achando que estava pregando para a igreja, mas eu pregava para mim. A Ana do Amaral disse para mim: pastor, você pregou para você. E naquele dia Deus trouxe essa palavra para mim. Logo depois do culto eu fui para o monte orar e tomei minha decisão, fiz a minha escolha e disse: não, eu não vou, eu vou continuar sendo pastor. Eu disse não para algo que todos podiam ver, mas eu passei a acreditar em algo que não era visível ainda, o que Deus podia fazer. E olha, vocês que são da cidade sabem o livramento que eu tive, o que Deus fez na vida da igreja de lá para cá, o que Deus fez na minha vida de lá para cá. Quando eu disse não, de lá para cá eu tive a vontade de pregar na Inglaterra, Portugal, Coreia do Sul, Israel, Itália, Estados Unidos, Espanha. Por quê? Porque quando a gente diz não, muitas das vezes para aquilo que a gente está vendo com os olhos, e diz sim para aquilo que a gente não consegue ver ainda com os olhos naturais, mas você enxerga com a fé, ou seja, quando você foca na recompensa. Se você abre mão de algo para Deus, Ele te traz uma recompensa que você não imagina o tamanho. A recompensa de Deus sempre é melhor e maior para a tua vida. Você está comigo aqui essa noite, igreja, para dizer um glória a Deus bem forte. Moisés preferiu sacrificar algo que todos podiam ver. Mas por quê? A Bíblia está dizendo por quê? Ele só conseguia enxergar uma coisa: eu vou abrir mão do palácio, mas Deus tem uma recompensa para mim. Eu vou abrir mão do palácio, mas Deus tem uma recompensa para mim. Igreja Batista Vida, sempre que você abre mão de algo que Deus está te pedindo, a recompensa será maior e melhor. Olha para quem está perto de você e diga para ele: meu irmão, a recompensa é maior e não tenha medo de sacrificar o que Deus te pede. Agora, a Bíblia diz que Moisés, escuta, Moisés ele preferiu, olhando para o vitupério de Cristo, ele preferiu a recompensa do que ter algum momento de gozo no pecado do Egito. Então isso também me ensina uma coisa, isso me ensina que eu tenho que abrir mão do pecado. Sim ou não?
Nós temos que tomar uma decisão de abrir mão do pecado, de abrir mão de amizades que podem corromper a nossa fé. Você tem alguém que debocha de você todo dia, que fala mal de crente todo dia, que fala mal de igreja todo dia, que te chama para fazer coisa errada todo dia, que quer te mostrar pornografia todo dia. Você vai andar com essa pessoa para quê? Então nós temos que tomar decisões, abrir mão do pecado, abrir mão de amizades que podem nos fazer corromper, abrir mão de frequentar lugares profanos. Sim ou não, irmãos? Tem que abrir mão. Abrir mão da pornografia, abrir mão dos vícios, abrir mão do cigarro, abrir mão do álcool, abrir mão das drogas, abrir mão dos jogos de azar, deixar de falar certas palavras que o mundo fala, abrir mão daquilo que te afasta de Deus. E por que a gente abre mão dessas coisas que para o mundo é prazer, que para o mundo é muito bom? Nós abrimos mão dessas coisas porque nós enxergamos uma recompensa que nos foi proposta. Posso te falar uma coisa essa noite? Se você não teve coragem de sacrificar o que Deus te pediu, é porque você ainda não conseguiu visualizar a recompensa. Se você ainda não abriu mão de algo, ou não abriu mão de alguma atitude, ou se você ainda não abriu mão de um pecado, ou ainda não abriu mão de um vício, ou ainda não abriu mão de algo que Deus tem falado para você, é porque você não está conseguindo visualizar a recompensa. Mas se hoje Deus abriu teus olhos e você enxergar a recompensa, você vai ter coragem de abrir mão de pecado, de abrir mão de vida errada, de abrir mão de tanta coisa errada na tua vida, e até mesmo de abrir mão de coisas que Deus está te pedindo, porque Deus tem recompensas, e a recompensa dele é sempre maior e melhor. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre a recompensa, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu creio que tem uma recompensa, Deus vai me entregar ela naquele dia, mas não é só para mim, é para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Ele está dizendo, é para todos aqueles que abrirem mão do que for preciso, mas focarem na recompensa. A recompensa, quando você abre mão de uma vida de pecado, a recompensa é o céu, a recompensa é a vida eterna, a recompensa é a salvação, a recompensa é o teu nome escrito no livro da vida, a recompensa é o gozo eterno. Você está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Então, se a gente abre mão de algumas coisas, de atitudes, de uma conduta errada, que para o mundo é importante, porém para aqueles que enxergam pela fé a recompensa, nada é mais importante do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Nada é melhor e maior do que aquilo que Ele tem para você, do que aquilo que Ele tem para mim. Quantos concordam para dizer um glória a Deus bem forte essa noite? Então eu queria fechar minha mensagem hoje, chamando você para examinar uma conduta. Eu queria terminar minha mensagem hoje com uma pergunta: tem algo que eu preciso sacrificar? Tem algo que eu preciso abrir mão? Olha para mim que nós vamos terminar. Tem algo errado na minha vida que eu tenho que colocar para fora, que eu tenho que dizer não? Eu queria hoje que você pensasse, talvez Deus já ministrou no teu coração uma palavra, mas você está insistindo. Você está insistindo numa atitude, insistindo numa situação, mas Deus está dizendo para você essa noite: filho, abre mão disso, abre mão dessa conduta, dessa vida errada. Talvez você está até ganhando dinheiro, mas o que Deus tem é maior e melhor. O que Deus tem é o quê? Maior e melhor.
Eu preciso orar com pessoas essa noite que precisam de força para abrir mão de algo. Eu preciso orar com pessoas essa noite que tem que abrir mão de alguma coisa que Deus está te falando. Talvez é uma vida errada, amorosa. Talvez é uma conduta errada no trabalho. A gente chama de um pecado de estimação. Aquilo ali que você não quer largar, mas Deus tem falado com você. Eu quero orar com você essa noite. Moisés, ele podia ficar no palácio, mas ele tomou uma decisão. Eu não sou filho de Faraó, eu sou hebreu. Eu vou andar com o povo de Deus. Quem está me entendendo? E ele está dizendo o quê? Porque eu estou focado, porque Deus tem para mim uma recompensa. Eu quero dizer para você que Deus tem uma recompensa para você, mas você precisa abrir mão do palácio de Faraó. Você tem que abrir mão dos prazeres dessa vida. Você tem que abrir mão dessa vida de pecado. Você precisa abrir mão disso hoje. Hoje tem que ser um dia de decisão para nós. Quem está comigo aqui? Hoje é uma noite a gente ter fé para quê? Para decidir. Por muito tempo, né, mãe, pai, gente te cercando, pensam, mas você já cresceu. Tem que tomar uma decisão quando? Hoje. Talvez você está tendo um namoro errado. Você já está tendo uma vida quase que de casado, mas está namorando ainda. E cada vez que isso acontece, você fica lá com a consciência pesada, porque você sabe que não é isso que Deus quer. Não é assim que Deus quer. Deus está falando com você essa noite. Tem que abrir mão da prática. E focar onde? Na o quê? Na recompensa. Sabe qual é a crise da recompensa? É que normalmente para a gente ter a recompensa, nós temos que esperar. Eu decido hoje para ter a recompensa amanhã. Quem está me entendendo? Eu quero orar com você essa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor.